Queridos, nesta noite, em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, pelos 1.350 inscritos no canal e pedir a você que dê likes e também aperte o sininho, que é para quando eu lançar um novo vídeo, você receber o sinal, receber na hora que for lançado. Mas, mais uma vez, eu agradeço por você estar assistindo, nos ajuda a divulgar esse trabalho, é um trabalho voltado para a obra de Deus, para principiantes da ministração da palavra de Deus. E eu quero dar mais um esboço hoje, mais um esboço hoje para que os queridos amados irmãos possam estar se encorajando para anunciar esse tão poderoso evangelho, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E o Senhor tem pressa para que este evangelho ele tome proporções e alcance mais almas, as quais estão previstas para a salvação em Cristo Jesus. Veja bem, Jesus, Eu vou ler aqui o texto de Lucas capítulo 7, do versículo 22, que realmente fala daquele evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe para salvar a humanidade. É um evangelho que promove arrependimento, que traz santificação e traz renúncia. Então, passa-se no momento que João Batista já está no seu final de ministério, e quando Jesus entra em cena, E ali está no versículo 7 de Lucas, que eu vou ler para os irmãos entenderem. 7 de Lucas, no capítulo 7, versículo 22, apenas esse. Diz assim, respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos ouvem, os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres anunciar-lhes o Evangelho. Quando nós deparamos com esse texto, nós vamos ler também que esse texto ele foi profetizado há 2.000 anos atrás, mais um pouco, pelo profeta Isaías, no capítulo 36, versículos 5 e 6, que diz assim, a mesma coisa que está aqui. Os coxos andam, os leprosos são curados, purificados, e o coxo salta com a corça. Então nós vemos que havia já uma profecia para um evangelho verdadeiro. Mas quero falar nesta noite que o evangelho que também Jesus previu a nós dessa geração, que é a última geração, de que haveria também apostasia. E o que nós estamos vendo hoje, isso está iminente, está em evidência, está acontecendo quando nós deparamos com o evangelho hoje que está sendo pregado em muitos lugares, da prosperidade financeira. O que é isso? Prosperidade financeira, muitas vezes as pessoas dizem que isso é um costume que veio dos Estados Unidos e que o Brasil adotou porque o Brasil copia todas as coisas. Não é verdade isso. Esse evangelho da prosperidade financeira, ele tem o seu autor, a pessoa que o criou. E para entendermos isto, aleluias, vamos a Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o 5, que diz a palavra de Deus, Jesus estava no deserto. Jesus foi levado ao deserto e pelo Espírito Santo para ser tentado, para ser provado. E aí Jesus, no 39º dia, apareceu para quem? Para ele. Satanás apareceu e disse para ele, nem só ordena que essas pedras virem pães, E Jesus
como é conhecedor da palavra de Deus e a espada da palavra de Deus para nossas vidas, temos que andar preparados, ler a palavra. Jesus diz para ele, nem só de pão viverá o homem. Satanás conhece a fraqueza do homem e a arma que ele tem é essa para utilizar. E ele pega Jesus e leva lá para o mais alto penhasco. E de lá de cima ele mostra o mundo, a riqueza e a sua glória. E diz para Jesus, se de joelho tu se prostrares e me adorar, te darei tudo. Não é isso que estão pregando hoje? Hoje estão pregando um evangelho que vem para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e tenha um carro bonito. Venha para Jesus e ganhe uma casa. Venha para Jesus e seja um empresário. Monte uma empresa, porque Deus vai abrir a porta da prosperidade para você. Pelo que nós saibamos, querido, Jesus não morreu numa cruz para me dar carro do ano. Jesus não morreu numa cruz para me dar casa. E eu quero ressaltar aqui que Satanás ele não aparece na vida da pessoa quando a pessoa está com o bolso cheio de dinheiro. Satanás não aparece na vida de uma pessoa quando ele está com a despensa cheia ou com a família toda com saúde. Mas é no momento que você mais precisa que ele aparece com a sua bandeja, te oferecendo em troca da tua alma. E eu vejo através disso, querido, que nós temos que estar bem atento. Satanás só vai aparecer para você te oferecer as coisas no momento que você estiver mais dificuldade. Mas eu quero dizer para você, permaneça fiel, porque é nesse momento que o perfeito louvor chega, aleluias, ao Senhor. Os maiores louvores, os mais lindos, foram feitos em hora de sofrimento. E quando nós vemos isso aqui, querido, aqui está o evangelho que tem poder. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, ainda que um de nós, ou mesmo um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, além desse que nós temos pregado, que seja anátema, maldito. É isso o evangelho que estão pregando hoje em muitas igrejas, por muitos pastores. Você hoje já não vê mais um evangelho de renúncia, você não vê um evangelho que traz arrependimento, você não vê um evangelho que tem cura. Em parte nós temos culpa, porque o mesmo Jesus que fez esses proezas, esses milagres aqui, é o mesmo que atua na nossa vida, é o mesmo que está habitando em nós. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito proveniente de Deus habita em vós? A igreja somos nós, a cabeça é Cristo, nós somos o corpo. Então, querido, veja bem, esse evangelho que estão pregando hoje aí não é o evangelho. A igreja ela era duramente perseguida no passado. Todas as pessoas que diziam, se pronunciavam cristão, a Bíblia diz que eram mortas, perseguidas, assassinadas. Nero, certa feita, inaugurar um jardim dele, mandou buscar os crentes que estavam em presídios e mandou lambuzar eles em piche para colocar em estacas e acender para iluminar as ruas de Roma. Crente, quando descoberto, ou quando se pronunciava cristão, ia para a cruz crucificado. Era posto fogo. Crente, quando se pronunciava que não negava Cristo, ia para os leões servir de atração para o povo daquela época. Então, meus amados, hoje nós não vemos mais isso. E aquelas pessoas, elas morriam e não negavam a Cristo. Você vê que Satanás estava trabalhando de fora para dentro da igreja, atacando a igreja, matando a igreja, matando os servos de Deus. Mas ele percebeu que os servos não negavam a Cristo e que, na verdade, ele estava trabalhando em favor do céu, em favor de Cristo. Porque quanto mais ele matava, mais ele enviava essas pessoas para o céu, porque não negavam a Cristo. Hoje, com este evangelho, Satanás armou uma cilada mais perigosa. De que maneira? Ele agora está trabalhando de dentro da igreja para fora. Por quê? Porque esse evangelho, ele materializa a igreja.
ele não edifica, ele não espiritualiza a igreja, ele não cria um vínculo íntimo com Cristo. Então, o materialismo ele afasta o homem de Deus e acaba com a espiritualidade, porque uma pessoa que de repente ela é próspera, porque Satanás dá riqueza. Quantos atores principais aí a gente vê fazendo pacto e vivem uma vida, né? Apesar que depois perde tudo. Então, nós vemos que Satanás faz esse pacto e ele agora começa, através da adoração ali nos pés daquele pastor que está sendo dominado, que está sendo levado a pregar o evangelho dele, ele materializa a pessoa. Eu tenho que amar a Cristo, querido, pelo que ele é e não pelo que ele pode me dar. Ele morreu numa cruz para me dar algo muito maior do que isso, a eternidade com ele. E quando eu vejo isso, Satanás materializa e a pessoa perde a comunhão e se afasta, fica carnal. E aí ele consegue matar a pessoa espiritualmente e depois fisicamente. É uma arma perigosa a qual ele está usando hoje. Que muitos crentes, por não vigiar, estão indo atrás dessas correntes de prosperidade. E estamos chegando naquela passagem que Paulo disse que não suportarão a sã doutrina. A igreja que pega a sã doutrina, ela está vazia. A igreja que está pregando prosperidade financeira, querido, você olha que estão lotadas. Então essas pessoas não querem Cristo. Então vamos mais além. Eu quero conjecturar aqui algo com você. Você casou hoje e depois do casamento você chega na sua casa e diz para a sua noiva: por que você casou comigo? Ela vai dizer: porque por causa da casa maravilhosa que você tem. Mais uma vez você pede mais uma vez: me diz mais outra coisa que fez com que você casasse comigo. Pelo carro lindo e o conforto que ele vai me dar. E você pergunta mais uma vez e ela diz: pela sua situação financeira, porque você vai me dar um conforto nesses dias difíceis. Você imagina como este noivo vai se sentir ouvindo isso? Quando ele pergunta a ela, ele quer ouvir o quê? Que ela o ama, por isso casou com ele. A mesma coisa, querido, nós somos a noiva de Cristo. Como você acha que Cristo está se sentindo em relação a essas pessoas que estão indo para a igreja pedir para ficar rico? Pedir casas. O crente ele tem que viver pela fé. O crente ele não é que eu queira dizer que você tem que ser miserável, pobre. Não, querido. Quer ser próspero? Estude, se prepare. O Senhor vai abençoar e vai te ajudar. Amém? Então, o evangelho que nós vimos aqui, em primeiro lugar, olha só. Ide anunciar a João que tendes visto e ouvido, os cegos ouvem. Bartimeu, personagem conhecido da nossa Bíblia, estava na beira de um caminho, sentado, pedindo esmola, quando ele escutou um barulho. Naturalmente, as pessoas, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Jesus estava vindo com seus discípulos e ele ouviu e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que os seus seguidores começaram a importunar ele, dizendo: olha, não importune o mestre, para com isso gritar. E ele insistia mais, gritando: Jesus, filho de Davi. Ele era cego dos olhos físicos, mas ele enxergava no espiritual. Ele sabia que o Jesus que estava vindo ali era o Jesus da promessa. E ele insistiu e até Jesus falou: tragam até a mim. E Jesus pergunta para ele, uma pergunta até que parece meia estranha: o que queres que eu te faça? Ele era cego, ele queria enxergar. Mas Jesus poderia estar, na expectativa dele, pediu que era uma casa nova, um carro novo. Não, ele pediu que eu veja, Senhor. Eu era cego, querido. Você era cego. Jesus curou a cegueira física, mas curou a nossa visão também. Porque quando eu vi os crentes passar na minha porta, eu dizia: lá vai os bobão da dinheiro para pastor. Hoje, quando eles passam na minha porta, lá vai um servo de Deus, lá vai um sacerdócio real, lá vai uma pessoa santa de Deus separada. E continuando: e ouvindo que os cegos vê e os coxos anda. Tinha um homem de 38 anos à beira do tanque de Betesda,
E ali aquele homem não conseguia se atirar dentro do tanque, porque quando o anjo balançava a água, muitos se atiravam primeiro ali dentro. Aleluia. E ele não conseguia, 38 anos, mas aquele homem não desistiu. Seja perseverante e o Senhor vai abençoá-lo. Aquele homem de 38 anos, ele nunca parou. Sempre na esperança de conseguir. E ali aquele Jesus aparece para ele e diz: o que queres que eu te faça? Claro, o homem queria andar. Mas mais uma vez Jesus perguntou para ver se realmente ele amava ele. Se ele queria a bênção espiritual. E Deus fala para ele: teus pecados estão perdoados. Os fariseus começaram a se agitar, porque só quem perdoa o pecado é Deus, isso é blasfêmia. Jesus, o que é fácil melhor? Mandar perdoar os pecados ou dizer para ele: anda, levanta e anda e pega a tua cama? Querido, por que Jesus mandou aquele homem pegar a cama dele? Para que ele nunca esquecesse de onde ele saiu. Nós temos que pegar nossa cama para a gente nunca esquecer de onde o Senhor nos tirou. Ele me tirou de um bar. Eu estava a ponto de perder minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo. Os leprosos eram purificados. Havia um homem de uma mão seca. Esse homem um dia resolveu desafiar a lei. E ele entra no templo. E quando ele entra, Jesus diz: vem à frente. Porque se ele fosse pego com a mão leprosa, ele seria apedrejado. E Jesus vai e mais uma vez diz: teus pecados estão perdoados. Mais uma vez os fariseus começam a murmurar. E aí Jesus, seja purificado, aquele homem na mesma hora é curado. Prosseguindo. Você pode enfeitar mais um pouco. Eu vou deixar o esboço embaixo, como eu fiz do outro vídeo. Eu estou dando uma ajuda em esboço para que você possa ministrar a palavra direcionado assim em tópicos. Amém? Então, mais uma vez aqui, os coxos andam, leprosos purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Havia uma mulher chamada Naim, uma mulher viúva, que o seu filho morrera e morava na cidade chamada Naim. Essa mulher havia perdido ali todas as esperanças da sua vida, porque sem o filho dela, fatalmente ela iria morrer de fome. Porque a esperança dela era um filho, o filho poder ficar, substituir o marido. E aquele filho morre e está vindo aquele cortejo de lamentações, de choro, de tristeza. Mas louvado seja o nome do Senhor, que havia um outro cortejo indo, o cortejo da vida eterna, Jesus e seus discípulos. E de repente Jesus vai e toca naquele caixão, ele vê o sofrimento daquela mulher e ele toca no esquife. A Bíblia diz que aquele menino senta. A vida voltou ao corpo daquela criança. A esperança daquela mulher que já estava se esvaindo retorna e seu coração enche de alegria. Eu e você estávamos mortos, sepultados neste corpo. E um dia o Senhor, quando nos chamou, Ele abriu a nossa visão e colocou o seu espírito de vida eterna dentro de nós. E nós ressuscitamos, é a primeira ressurreição. Eu lembro que eu estava no ano uma vez lendo a Bíblia ainda sem ser cristão, e eu comecei a ler e olhar as pessoas em pé, as pessoas pareciam que estavam mortas. Deus abrindo minha visão e me mostrando. As pessoas pareciam aquelas bandas de boi que vai no carro, pendurada pelo gancho. E eu na loja sentei e comecei a ler também. Daqui a pouco eu vi as pessoas passar tudo corcunda, como se estivesse com grande peso, um fardo pesado. Daqui a pouco passou um senhor de uma idade já avançada com a Bíblia debaixo do braço. E aquele senhor andando firme, diferente dos outros. O Senhor começou a me mostrar. Aleluia. Há uma esperança para mim, querido, há uma esperança para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz: não quereis que sejais ignorante quanto aos que dormem, porque no ressoar da trombeta eles ressuscitarão primeiro, louvado seja o nome do Senhor. E depois nós que estamos vivos não precederemos ele, não teremos nenhuma vantagem. No mesmo ressoar da trombeta nós seremos transformados e junto com eles subiremos para a eternidade.
E aí você pode explanar um pouco mais, que Deus te abençoe. O vídeo já está um pouco longo. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço desde já. Dê um like se gostou, me ajude a divulgar esse trabalho. Eu não quero me propagar, mas quero ajudar os novos pregadores. Deus abençoe em nome de Jesus.